Pai seja convosco. Deus te ama, está cuidando de cada detalhe da tua vida, mas nós também precisamos ser cooperadores com a obra do Espírito Santo em nós. Então, falando acerca do crescimento pessoal, vamos tratar hoje sobre os cuidados com o corpo, cuidado com o nosso físico. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está explicando para os coríntios que eles haviam sido comprados por Jesus a preço de sangue e que o Espírito Santo fazia morada dentro deles. Da mesma forma, essa bênção também se estende a nós, porque nós somos filhos de Deus por adoção, quando nós confessamos Jesus como Salvador. Nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo, porque assim, Deus é tão grande, tão infinito, tão poderoso, mas Ele escolheu habitar dentro de nós. E isso é um privilégio, mas esse privilégio também implica em responsabilidades. Tanto é que Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Paulo, ele estava corrigindo a igreja de Coríntios, falando que eles vigiassem, que o Espírito Santo habitava dentro deles, porque havia uma cultura muito pecaminosa, havia muitos problemas de ordem, pecados sexuais, e ele estava mostrando que estar em Cristo era andar em novidade de vida. E nós temos que entender a nossa vida como um todo. Deus quer que nós possamos ser prósperos, abençoados espiritualmente e fisicamente também. E o pecado, o mau uso do corpo, traz danos, traz consequências para a nossa vida. Então, nós precisamos ter uma alimentação saudável. A própria Bíblia nos adverte acerca disso, lá em Efésios 5:29. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja e Jesus cuida de nós, Ele provê os meios para que nós possamos ser pessoas felizes, que possamos caminhar junto com Ele. Então, da mesma forma, se ninguém odeia o corpo e o alimenta, então nós temos que vigiar, cuidar do nosso corpo, ter uma alimentação saudável e não uma alimentação desregrada, ter hábitos saudáveis na nossa alimentação, porque segundo a medicina, a ciência já comprovou que muitas doenças são decorrentes da má alimentação. Que nós possamos ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Precisamos também, a Bíblia nos ensina que para ter um físico, um corpo saudável, nós precisamos ter também equilíbrio entre o nosso trabalho e também descansar. O próprio Jesus fez isso com os discípulos. Marcos 6:31. Jesus disse para eles: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Aonde Jesus chegava com os discípulos, a multidão cercava. Então, eram muitas pessoas enfermas, era Jesus ensinando, pregando o reino de Deus. Eram muitas pessoas para serem ministradas, então ao final do dia eles estavam exaustos. E diz a palavra do Senhor nos evangelhos que Jesus e os discípulos saíam, eles viajavam a pé, eles iam de cidade em cidade. Então, com certeza, eles tinham uma alimentação equilibrada. E também Jesus sabia que os discípulos e ele também precisava descansar. Ele precisava se refazer, restaurar as forças físicas e também espiritual. Como é que você está? Será que você não está trabalhando demais? Porque o mundo hoje é de uma forma que quer tudo para ontem. E quando nós nos dedicamos muito, exageradamente a uma coisa, outras áreas da nossa vida ficam descobertas. Quantas pessoas, porque estão tão focadas no trabalho, deixam de ter o convívio com a família, com o cônjuge, com os filhos, e muitas vezes até o trabalho tem atrapalhado de estar na presença do Senhor. Que nós possamos ter o equilíbrio
que Jesus nos dá 24 horas, que nós possamos ser sábios com as nossas escolhas, que nós possamos ser sábios em administrar o nosso tempo. Deus sabe que precisamos pagar nossas contas, que nós precisamos trabalhar, mas Ele não nos criou para sermos escravos do trabalho. Nós é que temos que dominá-lo. Também nós precisamos preservar a nossa saúde emocional. O que isso tem a ver com o físico? Tudo. Muitas doenças psicossomáticas hoje são decorrente de problemas na mente. A mente, como nós já falamos em outros devocionais, é um campo de batalha. Quando nós temos mágoas, rancor, situações mais mal resolvidas, complexos, traumas, aquilo vai corroendo a mente, aquilo vai tomando de conta e vai passando e sintomatiza em doenças. O corpo adoece muitas vezes porque a mente está fragilizada. Que eu e você possamos de vez em quando estar vigiando e fazendo uma faxina mental, uma faxina emocional. Não deixe que coisas do passado venham te prender no hoje. Ou o contrário, tem pessoas que vivem uma ansiedade tremenda pensando no amanhã. Quem vive pensando no passado, quem vive pensando só no amanhã, não está vivendo hoje. O Senhor diz que basta cada dia o seu mal. Então que o hoje eu tenho a certeza que Deus está comigo e que o amanhã Ele também estará. Que a nossa mente venha a ser saudável, que nós não venhamos a adoecer o corpo por pensamentos, por não ter domínio próprio, por pensamentos de derrota ou pensamentos de fracasso. E por último, nós temos que ter domínio sobre o pecado. O que isso tem a ver com a doença? Com o pecado original de Adão e Eva, o pecado entrou na terra, entrou para nós, seres humanos, mas não quer dizer que toda pessoa que está doente é porque está em pecado, entenda. Mas há certos tipos de pecado que dão legalidade, que abrem brechas espirituais para que nós possamos adoecer. O inimigo das nossas almas, ele está cirandando, ele ruge como um leão tentando nos tragar. Ele quer que a gente falhe para poder nos condenar, para nos jogar setas, tanto na mente, como já falamos, e setas também de enfermidade no nosso corpo. Então, um exemplo bem prático, bíblico, foi quando Jesus foi curar o paralítico. Jesus primeiro perdoou os pecados do paralítico e depois o curou. Por quê? Jesus disse para ele: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não sabemos qual foi o pecado que este homem cometeu, mas com certeza ele estava paralítico, acamado, prostrado, devido a um erro, devido a um pecado que ele havia cometido. Outro exemplo também foi quando Davi, ele adulterou, ele deitou-se, ele pegou Batseba, uma mulher que era casada com Urias, e quando aconteceu tudo e ela engravidou, o que Davi fez? Ele mandou Urias, o esposo de Batseba, para frente da batalha, para que morresse. E pecado diante de Deus não fica escondido. Davi adoeceu gravemente, tanto é que em um dos salmos ele diz que até os ossos dele doíam por causa do pecado. E quando o profeta Natan chegou e confrontou Davi, Davi reconheceu o erro. Quando Davi confessou, pediu perdão, Deus o perdoou. Tanto é que Provérbios 28:13 nos diz: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado escraviza, mas a confissão diante de Deus liberta e restaura. Existem pessoas presas, pessoas doentes por causa do pecado, mas Deus nos chamou das trevas para a sua luz. Então que nada, nem ninguém, que nós não venhamos dar legalidade ao diabo para entrar na nossa vida, porque nós estamos dando brecha para sermos escravizados novamente. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi tão grande para que nós possamos ser livres hoje. Então, se nós pedirmos, Deus nos abençoa, Ele nos dá força através do Espírito Santo para vencermos as tentações, porque Deus nos dá também a promessa de que
Não existe tentação que venha sobre cada um de nós, as quais nós não possamos resistir. Mas para isso nós temos que vigiar com os nossos pensamentos, vigiar com as nossas atitudes, vigiar para que nós não venhamos dar brecha e ser presas fáceis do inimigo. E por último, que nós possamos desenvolver hábitos saudáveis, que nós possamos ter tempo para estar com a família, que nós possamos aprender coisas novas, que nós possamos fazer atividades físicas, que nós possamos também ser gratos e ter fé. Segundo estudos, não são só os pastores evangélicos que falam isso. Os estudiosos hoje, cientistas falam que pessoas que são gratas, que pessoas que têm fé são mais saudáveis. Eles, os cientistas, estão falando que Jesus já falava há mais de 2000 anos. Então, que nós possamos ser templo do Espírito Santo. É difícil a nós deixarmos hábitos errados, velhos hábitos e adquirir hábitos novos? É difícil. Tem que buscar o domínio próprio. Mas a obra que Jesus está fazendo na nossa vida vai fazer com que nós possamos ser vitoriosos. Que Deus te fortaleça, que você faça bom uso do seu corpo, que as pessoas vejam em nós que nós somos pessoas que têm a saúde física e a saúde emocional, porque há um Deus que cuida de nós e nós nos deixamos ser tratados. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelas muitas vezes que fazemos mau uso do nosso corpo. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que nos alimentamos de forma exagerada, que nós não vigiamos, Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, ou pelas vezes em que focamos muito no trabalho e nos esquecemos até, Senhor, da família e de estar na Tua presença. Deus, nós pedimos hoje que tenhamos equilíbrio, domínio próprio, porque o Teu Espírito Santo mora em cada um de nós e nós queremos ser, Senhor, um templo saudável, que as pessoas vejam a Tua maravilhosa luz em cada um de nós. Senhor, eu oro por pessoas que de alguma forma estão presas a vícios, pessoas que nos têm pedido oração, Senhor, pessoas que são presas ao cigarro, pessoas que são presas, meu Deus, às drogas, pessoas que são presas à bebida, ao álcool. Deus, em nome de Jesus, vai quebrando os grilhões, que essa pessoa tenha força, que essa pessoa tenha bom ânimo, pois as pessoas normalmente que são viciadas, ó Pai, são pessoas que têm um tipo de carência, que essa pessoa venha ser suprida pelo Teu Espírito Santo, que todas as áreas escuras, que toda lembrança amarga dessa pessoa venha ser curada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu oro pelas pessoas que precisam de cura, Senhor, na mente, nas emoções, nos pensamentos, ó Pai. Pessoas que são ansiosas, que pensam demais no amanhã, ou pessoas que são presas ao passado e não vivem o hoje. Deus, renova a mente delas, que essas pessoas saibam que o Senhor pode escrever uma nova história. Liberta, Senhor, as prisões da mente no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênção. Eu declaro sobre a tua família toda sorte de bênçãos. Que o teu corpo, a tua casa, a tua família seja templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus completar a boa obra.